Oi pessoal, estamos mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje a gente começa o episódio 51 e no episódio 51 a gente vai encerrar o capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo que trata das penas e gozos terrenos. Então, só para lembrar, né, o livro 4 ele fala das esperanças futuras, né, das consolações futuras também, das esperanças e consolações terrenas e futuras, nesse capítulo das terrenas, no próximo das futuras. E esse final desse capítulo, ele fala um pouco sobre o medo da morte e sobre a questão do perder o amor pela vida e até do suicídio. E aí a gente encerra esse capítulo para daí no próximo episódio poder começar a tratar das penas e gozos futuros. Então, vamos. Então, é o subitem temor da morte, ou medo da morte, né? Questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, ou seja, de assombro, de surpresa, né? De onde lhes vem esse temor, já que tem de si diante do futuro? Ou melhor, já que tem diante de si o futuro? A resposta é: não existe fundamento para tal temor. Mas o que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de entendimento, não poderão aceitar tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe, além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses têm medo do fogo eterno, que os queimará sem os consumir. Quer dizer, que vai queimar sem esgotar, então vai queimar para sempre, né? A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. E aí o Kardec faz um comentário. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. A sua felicidade consiste na satisfação fugaz, passageira, de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelos sofrimentos da vida, se mantém num estado de ansiedade e tortura perpétuas, ou seja, que não tem fim. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta já nesse mundo prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. Questão 942. Algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra? Neles não verão o que chamam lugares comuns, verdades repisadas ou repassadas, né? E não dirão finalmente que o segredo da felicidade está em saber cada um aceitar a sua desgraça? Aí o Espírito fala para ele: há as que dirão isso, e não são poucas. Muitas, porém, agem como certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curadas sem remédios, continuando sujeitas a apanhar indigestões. Ou seja, ele fala assim: olha, vai ter gente que vai achar que isso aí é chover no molhado. De fato, que é isso que o Kardec pergunta. Ele fala assim: você não acha que esses conselhos, muita gente vai achar que isso é chover no molhado? E o Espírito fala: vai, um monte de gente vai. Ele fala: mas olha, isso aí é que nem o doente que não quer tomar o remédio. Ele quer ficar bom sem tomar o remédio, porque ele é amargo ou porque a dieta é ruim, e vai continuar ficando doente. O que eu vou fazer?
Aí vem a próxima sessão, desgosto da vida, suicídio. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? A resposta é efeito da ociosidade, ou seja, da desocupação, né, de não fazer nada útil, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, ou seja, com suas capacidades naturais, o trabalho nada tem de árido, de sofrido, e a vida passa com mais rapidez. Suporta seus sofrimentos com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, quer dizer, o homem tem o direito de abrir mão da própria vida, de acabar com a própria vida? A resposta é não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. 944A. Aí a pergunta ele faz uma complementação, porque ele estranha essa resposta. Ele fala, nem sempre o suicídio é voluntário? E aí o Espírito fala para ele, o louco que se mata não sabe o que faz. Quer dizer, aquele que está sem controle das próprias faculdades, ele não sabe o que ele está fazendo, não está querendo se matar. 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? A resposta é insensatos, porque não trabalham. A existência não lhes teria sido tão pesada. 946. E do suicídio, cujo fim é fugir das misérias e das decepções desse mundo? A resposta é pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm força nem coragem. As dificuldades da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação no que chamam acaso ou fortuna. Ou seja, ai daqueles que não acreditam em nada e esperam que vão se salvar por sorte. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. E aí o Kardec complementa essa questão também. 946A. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências? Quer dizer, ele fala assim, então aqueles que levaram a pessoa às misérias, às decepções que fizeram ela se matar? A resposta dele, ai deles, responderão como por um assassinato. 947. O homem que se vê a braços com as maiores necessidades, ou seja, o homem que se vê lutando com as maiores necessidades e que se deixa morrer de desespero, pode ser considerado um suicida? A resposta é um suicida, mas os que causaram o suicídio ou poderiam tê-lo impedido são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Quer dizer, ele acabou se deixando morrer de desespero, mas se foi alguém que provocou esse desespero dele, quer dizer, fez ele de fato se perder, essa pessoa não é tão culpada. Ela é culpada por fraquejar, mas não pela intenção de morrer, né? Então é aliviado para ela o peso da culpa, mas aqueles que provocaram fizeram ela fazer aquilo, é como se tivessem matado ela de alguma forma. Entretanto, não pense que o suicida seja totalmente absolvido, se lhe faltou firmeza e perseverança e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro, para sair da lama, né? Ai dele, principalmente se o seu desespero nasceu do orgulho. Me refiro a esses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que teriam vergonha de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome ao renunciar ao que chamam de sua posição social. Não haverá 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade,
em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vira a vocês as costas tão logo precise desse mundo, né? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma estupidez, pois ele não levará em conta nada disso. 948. O suicídio que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão reprovável quanto o que tem por causa do desespero? Ou seja, se matar de vergonha é tão ruim quanto se matar de desespero? A resposta é: o suicídio não apaga a falta, não apaga o erro. Ao contrário, em vez de um, terá 2 erros. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la também para sofrer as consequências. Deus é quem julga e algumas vezes, conforme a causa, pode abrandar os rigores de sua justiça. Quer dizer, algumas vezes, dependendo da situação, ele pode aliviar um pouquinho, mas não justifica fugir, se matar por vergonha. 949. O suicídio será desculpável quando tenha por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família? A resposta é: aquele que assim age, não age bem, embora acredite fazê-lo. E Deus levará em conta esse gesto, mas é uma expiação que o suicida se impõe a si mesmo. A intenção lhe diminui a falta, diminui o erro, mas nem por isso deixa de haver erro. Além disso, se vocês abolirem da sua sociedade os abusos e os preconceitos, vocês não terão mais suicídios. E aí o Kardec comenta: aquele que tira sua própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais valor à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta à vida espiritual carregado de suas iniquidades, ou seja, de seus erros, né? Tendo-se privado dos meios de repará-los durante a vida na Terra. Deus é muito menos inexorável, ou seja, Deus é muito menos impiedoso do que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. Já o suicídio, nada conserta. 950. O que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? O Espírito responde: outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de lá chegar, pois se suicidando, retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir concluir a vida que interrompeu, movido por uma falsa ideia. Um erro, não importa a sua natureza, jamais abre a quem quer que seja o santuário dos eleitos. Ou seja, não importa se o erro foi de boa intenção ou não. Se ele é um erro, ele não vai resolver a sua vida. Você tem que agir do jeito certo. Agora, se você tem a intenção boa, a intenção de fato pura, de não fazer mal, de tentar fazer uma coisa que você está enganado, Deus alivia, porque ele entende que você não fez por mal. Mas você vai ter que lidar com as consequências, mesmo que não seja tão grave. Porque você ainda não tinha entendido direito um negócio. Então ele te faz passar de novo pela experiência, que no caso é a vida, né? Para que você entenda. 951. Não há algumas vezes mérito no sacrifício da vida quando se tem por objetivo salvar a vida de outro ou ser útil aos seus semelhantes? A resposta é: isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não é um suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. O sacrifício só tem mérito quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E aí o Kardec comenta essa resposta. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente cheio de mérito aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte.
952. Comete suicídio o homem que morre vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Ele fala de um vício, por exemplo, né? Não precisa ser isso, mas é um vício, né? É um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele a falta de coragem, a bestialidade, quer dizer, a proximidade com o lado animal, o lado material da vida, e além disso, o esquecimento de Deus. E aí o Kardec completa, 952a. Será mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Aí o Espírito responde, ele é mais culpado, porque ele teve tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, de loucura, né? Ele fala de desvario, que tem alguma coisa da loucura. Quer dizer, ele tem um momento ali de insanidade e faz. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Bom, a pergunta era se uma pessoa que foi abusando de paixões que sabia que iam apressar o fim dela. Por exemplo, vícios de drogas, exageros da alimentação, um monte de coisa, né? E ele teve tempo para pensar, poxa, isso vai me fazer mal, isso vai me fazer morrer mais cedo. Então ele tá tendo tempo de refletir e ainda assim tá errando. Ele é muito pior que o cara que ficou desesperado, que viu que fez uma coisa errada e tira a própria vida no desespero, por exemplo, né? 953. Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, será culpada se abreviar por alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a morte? A resposta é: sempre se é culpado por não aguardar o tempo fixado por Deus para a existência. Além disso, quem poderá estar certo de que esse termo tenha chegado, apesar das aparências, e de que um socorro inesperado não venha no último momento? E aí o Kardec completa também, 953a. Então se compreende que nas circunstâncias habituais o suicídio seja condenável. Mas imaginando o caso em que a morte é inevitável... ele está explicando, desculpa, gente. Se compreende que nas circunstâncias habituais o suicídio seja condenável. Mas vamos dizer o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. A resposta do Espírito é sempre uma falta de aceitação e de submissão à vontade do Criador. Como diz assim, olha, não importa se é um segundo, se é uma hora, se é um ano. Você não está aceitando o que Deus colocou para você. E aí o Kardec complementa de novo, 953b. Nesse caso, quais são as consequências de tal ato? A resposta é, como sempre, e de acordo com as circunstâncias, uma expiação proporcional à gravidade da falta, do erro, né? 954. Bom, só para complementar, né? Então assim, ele deixa claro, olha, é lógico que não é a mesma coisa uma pessoa que pega e se mata porque sabe que vai sofrer e uma pessoa que faz aquilo no último momento para evitar uma dor maior, né? Mas ainda é um erro, só que o erro é sempre de acordo com o tamanho, assim, o sofrimento para lidar, para aprender com aquele erro, para resgatar aquele erro, ele é sempre proporcional ao tamanho do estrago que você fez, né? 954. Será condenável uma imprudência, ou seja, um descuido que compromete a vida sem necessidade? Quer dizer, eu arriscar minha vida sem necessidade é condenável? A resposta é: não há culpa quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? A resposta é: elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral
em que se acha a maioria delas, ou seja, o fato delas não terem, né, desenvolvimento moral. Assim, elas não têm um entendimento moral para entender o erro daquilo ali. Esses costumes bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização, ou seja, com o desenvolvimento da sociedade. Né? 956. Aqueles que, não podendo suportar a perda dos entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? A resposta é: o resultado que colhem é muito diferente do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia e nem a ofensa que lhe fazem ao duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com sofrimentos ainda maiores dos que os que pensavam diminuir, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. 957. Essa é a última questão do capítulo. Quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí a resposta é: as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não consegue escapar: o desapontamento, ou seja, a decepção, né? Além disso, a sorte não é a mesma para todos, ou seja, o que vai acontecer não é a mesma coisa com todo mundo, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela que eles interromperam. E aí o Kardec faz uma reflexão no final. A observação mostra, realmente, que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e forte do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida tenha se extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, ocorrendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, ainda acredita pertencer ao número dos vivos, ou seja, ainda acredita que está vivo. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, ou seja, um efeito, né? Que assim sente, contra a sua vontade, os efeitos da decomposição, fazendo com que ele experimente uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde sofre de um modo ou de outro, ele espia, no sentido de que ele tem que lidar de um modo ou de outro com a culpa que ele adquiriu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas, para tentarem suportá-las com mais aceitação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, de que inutilmente procuram se desvencilhar, né, da qual inutilmente procuram se soltar, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, é interditado a eles, ou seja, é proibido. Na maior parte deles, é o pesar, né, a tristeza de haver feito uma coisa inútil, que só resultou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de tirar voluntariamente a própria vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr fim aos seus sofrimentos. Aí ele continua, né? Estava reservado ao espírito demonstrar pelo exemplo dos que morreram, né, dos que fraquejaram,
que o suicídio não é uma falta, não é um erro apenas por ser uma infração de uma lei moral. Consideração que é pequena para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, é o contrário que acontece. Ou seja, ele fala assim, então o Espiritismo ele vem demonstrar pelo exemplo dos que morreram, né, que o suicídio não é um erro só porque ele é um ato contra a lei moral, porque alguns não ligariam para isso, mas é uma estupidez, porque ele não ganha nada, na verdade ele só perde. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos coloca sobre as vistas, ou seja, pelas coisas que ele nos mostra. Com isso, gente, a gente encerra o capítulo 1 capítulo 1 do quarto livro, né, do Livro dos Espíritos. E no episódio 52, próximo episódio, a gente vai começar o último capítulo de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que é o que fala das penas e gozos futuros, né? Então ele trata de muitos temas de interesse para a gente, enquanto tentando entender o que é que acontece do lado de lá, o que esperar para a nossa vida do outro lado da vida, né? Então a gente vai falar de muitos temas, né? Esse é um capítulo bem longo, é um dos capítulos mais longos do Livro dos Espíritos. E por isso eu vou quebrar ele em várias partes, tá? Provavelmente vão ser umas 5 ou 6 partes, então nós teremos mais alguns episódios ainda. E nele a gente vai falar sobre o nada, sobre a vida futura, a intuição do que vem para frente, a intervenção de Deus nessas penas e recompensas, a natureza delas, né, a expiação e o arrependimento, a duração dos sofrimentos futuros, a questão da ressurreição vai ser brevemente tocada também, vai falar um pouquinho de paraíso, inferno e purgatório, e até do pecado original. Então, como são muitos temas, a gente vai quebrar em várias partes esse capítulo, tá bom? Então, vamos nos preparar aí que os próximos episódios vão ser o fechamento do Livro dos Espíritos de fato. E depois disso a gente tem uma conclusão, né, do Kardec. E depois dessa conclusão tem aquela nota que eu comento às vezes da editora, que é uma nota explicativa, e essa nota ela ajuda a gente a entender um pouco do contexto em que a obra foi produzida, da época do Kardec. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Então a gente pode esperar que a gente deve ter mais ou menos mais uns 10 episódios para terminar o Livro dos Espíritos aqui nessa série nossa. Tá bom? Então muito obrigado e